utilizar o podcast na sala de aula é o objetivo dessa live de hoje. Eu listei aqui uma série de atividades, aproximadamente umas 10 atividades, 10 sugestões do uso do podcast na sala de aula. Primeiro, o que é o podcast, né? Podcast nada mais é do que conteúdo em formato de áudio. Ele se assemelha a rádio, a conteúdo de rádio. E aí tem muita facilidade de utilizar na sala de aula os podcasts, porque ele é uma forma simples e barata. E eu vou dizer para vocês aqui todas as opções que eu listei de uso do podcast na sala de aula. Eu fiz hoje nos meus stories algumas perguntas se a maioria dos professores costuma utilizar podcast. E assim, a metade dos professores não tem costume de ouvir podcast, e outra metade escuta, e outros também nunca realizaram a atividade com podcast na sala de aula, mas deseja saber como é possível utilizar mais essa ferramenta na sala de aula. Então, o podcast é um conteúdo em formato de áudio, tá certo? Tem muita semelhança com o rádio. E o seu ponto diferencial é que ele é acessível em diversas plataformas. Então, no final, eu vou dar sugestões de onde vocês podem encontrar podcast de acordo com a sua disciplina. E vocês vão ver que ele é acessível tanto pelo computador quanto através de aplicativos que a gente pode baixar no nosso celular e que os nossos alunos podem baixar no nosso celular. A primeira forma que eu descrevi aqui o primeiro uso do podcast é como aula complementar. Então, a gente pode utilizar no podcast como uma atividade complementar ao conteúdo que a gente está trabalhando na sala de aula. Por exemplo, eu sou professora de História e quando voltar às aulas, por exemplo, ainda não sei se vai ser ensino híbrido, se vai ser só presencial, mas o podcast, ele é um instrumento que eu posso utilizar para que os meus alunos complementem as atividades em casa ou complementem as atividades dentro da própria sala de aula, dependendo de como for o rodízio. Por exemplo, professores que estão, por exemplo, em atividades simultâneas, eles podem utilizar em uma nas turmas o uso do podcast, ou seja, ele seleciona o podcast da sua área, de acordo com aquele assunto que você está trabalhando, e você pode pedir como atividade que o aluno escute um podcast do assunto e a partir dali faça o exercício, faça o texto ou a atividade que o professor tiver pensado. Um exemplo, eu sou professora de História e gosto muito de um podcast que é de dois professores. Um deles é o Marcos, o outro eu não lembro o nome, mas é o História Online. Então, se eu for dar aula, por exemplo, com o aluno do 9º ano, eu posso selecionar um podcast de dois professores de História para que os alunos escutem. Claro, isso a gente tem que previamente fazer a seleção desse episódio, ver se está de acordo, né, com a nossa aula, de acordo com o conteúdo, e a partir daí a gente passa essa atividade do podcast para os nossos alunos, tá bom? Então, como aula complementar para que os alunos escutem em casa ou na própria aula. Outra coisa, por exemplo, o podcast ele pode ser utilizado como uma opção de atividade. Ou seja, nós estamos acostumados a fazer diversas atividades para os alunos. Um delas é exercício, produção de texto, mapa mental. Então, a gravação de podcast, né, de texto em áudio, pode ser uma opção para você dar para o seu aluno, para eles fazerem uma atividade diferenciada. Hoje, se o aluno não levar o celular para a sala de aula, por exemplo, ele pode gravar o podcast, fazer um resumo daquele assunto dentro da própria sala. Ele escuta o podcast lá na sala, ele escuta o conteúdo e ele faz um podcast sobre o assunto que você solicitou, ele faz a gravação em áudio. Então é uma forma muito simples, né, de atividade para os seus alunos. Vamos supor, por exemplo, eu estou trabalhando no Brasil República e ao invés de eu fazer um exercício para o meu aluno, ao invés de eu pedir um resumo ou um texto sobre a Brasil República, eu posso solicitar que o aluno grave um áudio, um texto em formato de áudio como uma atividade, tá bom? Então, dá opções diferenciadas para os alunos fazerem atividades. Então, o podcast é muito fácil porque ele pode usar lá no celular mesmo, gravar no próprio celular,
Pode fazer atividade em dupla, eles gravarem o podcast deles e entregar para você esse podcast via Bluetooth, que é uma forma muito simples também de enviar, via e-mail ou via plataforma que você solicitar. Outra forma de utilizar o podcast na sala de aula é como numa rotação. No modelo híbrido, existem diversas formas, né, do ensino híbrido. Uma das atividades que o professor pode fazer é a rotação por estação. Nessa metodologia, nessa forma de trabalhar, o professor ele vai dividir em grupos e cada grupo vai trabalhar de forma diferenciada, com atividades diferenciadas. Vamos supor, por exemplo, dentro de uma sala de aula, você divide em 4 grupos. Você está discutindo um assunto, eu vou dar um exemplo da minha área, tá bom? Mas aí você traz para a sua área. Os alunos estão discutindo sobre a República Velha. Então, eu dividi a turma em 4 grupos. O primeiro grupo, que é a primeira estação, vai fazer uma atividade sobre a República Velha através da observação de um texto. A outra turma vai fazer uma atividade da República Velha através da leitura de uma imagem. O outro grupo vai fazer uma atividade, ou seja, a outra estação vai fazer uma atividade a partir de um vídeo. E o outro grupo pode ser escutar um podcast relacionado àquele assunto e colocar a atividade que você pedir, depois de ouvir o podcast, que é colocar as palavras-chave, os principais conceitos que foram discutidos naquele podcast. Então, o podcast como atividade de uma estação, tá certo? Da metodologia rotação por estação. Outra forma de utilizar o podcast na sala de aula é como um projeto pedagógico da escola. As escolas têm muitos projetos pedagógicos, né? Realizam diversos projetos. Então, vocês podem utilizar a linguagem do podcast como uma forma, né, como um recurso didático e pedagógico nesse projeto pedagógico. Então, por exemplo, um projeto de literatura, professores de língua portuguesa. Então, o professor pode selecionar um podcast voltado para a área de literatura para discutir aquele livro, para ouvir os episódios sobre aquele livro. Agora mesmo o pessoal do ensino médio está trabalhando com projetos, né, com eletivas, com a área do empreendedorismo, está trabalhando com projeto de vida, educação financeira. Então, existem diversos podcasts, vocês podem selecionar profissionais da área e esse podcast pode ser um recurso pedagógico, né, para fazer parte desses projetos. Um exemplo, quem está trabalhando com empreendedorismo, de repente pode selecionar o podcast do Flávio Augusto, né, que é um empreendedor de sucesso. Então, ele tem muitos ensinamentos. Então, vocês podem estar apresentando essas figuras da área de empreendedorismo para o seu aluno, se for da sua área. A mesma coisa com a educação financeira, tá bom? Vocês podem, professor que está trabalhando com essa área, seleciona um podcast como um recurso didático, como estratégia, né, como recurso didático, na verdade, para que os alunos tenham conhecimento. E se vocês vão perceber que muitas vezes os alunos vão para a escola ouvindo o som, né? Então, é uma forma também de oportunizar para que eles conheçam nessa linguagem de conteúdo, para que eles possam estar colocando isso no seu dia a dia, né, na sua vida escolar. Outra forma de utilizar o podcast é como atividade de aquecimento no início da sala de aula e como atividade de finalização rápida. Um exemplo, você vai começar a sua aula, né? Então você tem lá a sua rotina, tem a forma de você começar a sua aula e nesse dia, em determinado momento, a primeira coisa vai ser fazer com que os alunos se concentrem, né, em uma atividade auditiva, que é ouvir um podcast sobre aquele seu assunto do dia. Pode ser também uma poesia, recitação de uma poesia, um podcast que recita uma poesia, pode ser um podcast que tem uma mensagem para o dia, uma mensagem de otimismo, uma mensagem de perseverança. Então, o podcast ele pode ser utilizado no início da sua aula como atividade de aquecimento e de concentração também, para chamar os alunos, né, para os alunos se acalmarem e eles perceberem que a aula começou. Então, é uma forma também de começar a fazer o silêncio, né, de preparar o terreno para a sua aula ouvir o podcast. E como atividade de finalização rápida, né, os podcasts que eu estou falando, por exemplo, da aula se você é professor de ciências, de biologia ou de história e geografia,
quando você for selecionar, procurar o podcast, você vai perceber que existem podcasts de dicas rápidas, podcast de discussão, podcast de informação de 10, 12, 15, 40 minutos, 1 hora, existem diversos tipos de podcast e você pode selecionar um podcast rápido para o aluno finalizar aquela atividade, ouvir e de repente colocar palavras-chave, colocar hashtag, né? Hashtag é uma das formas também de fazer com que o aluno sintetize a informação, sintetize o conhecimento a partir, né, encerrando com o uso do podcast. Uma outra forma dos alunos utilizar o podcast, do professor trabalhar com podcast na sala de aula, como atividade de recesso, né? Atividade inclusive de recreio, que pode ser também. Tem escola que tem projetos no intervalo, né? Eu conheço mesmo professores que cada um faz um rodízio e que no intervalo, pelo menos antes da pandemia era assim, no intervalo os professores ficavam responsáveis de desenvolver um projeto de leitura, jogos. Então, de repente, eu ouvi um podcast na hora do intervalo, se por acaso tiver essa atividade na sala de aula, é também uma das estratégias de usar o podcast, tá bem? E também como atividade de recesso, né? Muitas vezes os professores de educação infantil do Fundamental 1 mandam muita atividade para casa dos alunos, né? Às vezes para os alunos treinarem, não esquecerem a atividade, então eles passam atividade. Então, ouvir podcast de literatura, de curiosidade, pode ser também uma atividade de recesso que os professores podem colocar para os seus alunos como forma, tá bom? Uma outra forma é de discutir projetos de literatura, né? Então, por exemplo, tem um podcast lá sobre Machado de Assis, um podcast sobre Lima Barreto, podcast sobre figuras, né, importantes da literatura, da nossa história. Então, tem pessoas que gravam esses podcasts e vocês podem utilizar como uma forma nos projetos diários de vocês, nos projetos da escola, nos projetos pedagógicos. Uma outra forma de utilizar o podcast essa estratégia aqui, ela é legal também para quem é coordenador pedagógico. Ou, de repente, para um professor que precise mandar um substituto, é como se fosse um subplano. Então, vamos supor, faltou um professor, uma correria, alguma coisa aconteceu, e aí o coordenador precisou fazer uma atividade. Então, o coordenador pode selecionar um podcast, pode ter, na verdade, o ideal é que tenha selecionado previamente, isso já tenha preparado uma atividade interdisciplinar, multidisciplinar, para realizar com os alunos, escutar um podcast, tá bom? Essa atividade aqui é bem legal para quem é coordenador e também para quem é professor, né? De repente precisa se ausentar ou mandar um substituto, e aí seleciona um podcast relacionado ao conteúdo para que o professor possa passar uma atividade na sala de aula. Uma outra forma de utilizar o podcast, eu utilizo muito, que é uma forma de se atualizar. Então, a gente muitas vezes está no trânsito, ou está no ônibus, ou está de carro, e é um tempo que é meio ocioso. Então, eu costumo muito utilizar podcast, por exemplo, quando eu estou fazendo atividades domésticas, para me atualizar. Então, recentemente eu tenho ouvido muito podcast voltados à área da educação, à área de tecnologia, à área de inovação educacional. Escuto também voltado para a área de política, né, de formação política. Então, você pode selecionar os podcasts, assuntos do seu interesse, para que você possa estar ouvindo naquele momento que, teoricamente, você estaria ocioso, só que você está aproveitando para se atualizar, para se informar. Uma outra forma do uso do podcast é você criar o seu próprio podcast. O ano passado eu comecei a criar o meu próprio podcast, que foi o podcast que eu estou chamando de História nos Seus Ouvidos. Eu criei inicialmente com a intenção nas aulas híbridas, né? A intenção era que fosse um recurso para os meus alunos utilizarem na sala de aula, ouvir o conteúdo de história. Eu comecei História nos Seus Ouvidos, mas aí eu acabei não dando continuidade. Gravei apenas alguns áudios. Quem quiser procurar lá História nos Seus Ouvidos, eu gravei, acho que foi 3 ou 4 áudios, postei, mas eu pretendo futuramente voltar com esse podcast na volta às aulas, quem sabe, tá bom? Criar o próprio podcast, você pode criar com dicas rápidas para o seu aluno e deixar postado lá para eles acessarem. Você pode criar um podcast em formato de entrevista, convidando um outro professor, convidando um profissional da área para
gravar com você o podcast, tá bom? E você pode utilizar apenas mesmo como recurso pedagógico de apoio para você. Você dá a sua aula e de repente você grava um áudio e pode disponibilizar para o seu aluno, para aqueles alunos que faltaram, que não puderam ir. Então eles teriam como um apoio pedagógico o seu podcast, que é muito melhor do que um podcast, né, de outra pessoa. Mas aí vai depender da sua organização, do seu tempo, da sua disponibilidade para fazer isso. E aí, onde é que a gente seleciona podcast, né? Mas assim, a gente falou sobre podcast, já sei quais são as opções de utilizá-lo, mas como é que eu seleciono esse podcast? Existem diversas plataformas hoje de podcast. Eu uso duas, né? Duas principais são as que eu mais uso. Mas aí o professor pode ver o que é que ele mais se adequa. E tem uma coisa legal também com o podcast, é que muitas pessoas que têm canal no YouTube, eles transformam aquele vídeo, né? Ele tira o áudio, transforma em áudio aquele vídeo e bota numa plataforma de podcast. Então, muitos canais de vídeos, eu já notei isso mesmo, inclusive eu sigo de um professor de história que eu falei anteriormente, que é o História Online, que eu gosto muito da página deles no YouTube, e eles disponibilizaram os vídeos dele em formato de áudio, nas plataformas de podcast. Então isso é muito legal. Então se você tem alguém que você segue no YouTube e que tem um conteúdo muito bom, você procura o podcast dele, que é bem possível que eles tenham. Onde é que eu seleciono o podcast? Você pode selecionar no Google Podcast, tá bom? Através online ou pelo aplicativo. Você pode baixar o aplicativo do Google Podcast e procurar lá da sua área. Se você colocar mesmo educação, vai aparecer uma série de conteúdos e podcasts voltados para a educação. Coloquei aqui USP, apareceu os podcasts com o nome da USP. Outra plataforma, além do Google Podcast, é o Spotify. O pessoal utiliza muito para música, né? Acho que é assim que se fala, né? Spotify. O pessoal escuta para ouvir música, então tem muito podcast também. Então vocês podem selecionar esse podcast para ser um recurso pedagógico para vocês utilizarem na sala de aula. Um outro é o SoundCloud, eu também utilizo ele, acho que é SoundCloud, isso mesmo, pelo menos é assim que se escreve. Eu utilizo muito ele também. Recentemente eu estava ouvindo um áudio de um professor, esqueci na universidade, que falava sobre esse movimento que está tendo aí do pessoal derrubando as estátuas de personagens históricos, controvérsios da história. Então ele estava fazendo lá um debate, né, sobre o que isso significa. E é muito interessante através dessa plataforma aqui. Uma outra é o Anchor. O Anchor é uma plataforma que você pode disponibilizar o seu podcast, ou você baixa o aplicativo também. Se você quiser gravar, você grava lá dentro do próprio aplicativo. Ali mesmo você publica e automaticamente você consegue publicar em todas as outras plataformas através do Anchor. A outra é o Rádio Public, tá bom? É outra plataforma que você pode selecionar podcast. O Podbean, eu estava ouvindo agora o podcast do Flávio Augusto, acho que é Flávio Augusto, né? Flávio Augusto. Deixa eu ver aqui rapidinho. Estava ouvindo falando do Flávio Augusto e ele tem o podcast dele, eu estava ouvindo no caso no Podbean. E tem também o podcast da Apple, né? Então, se o professor, quem tiver a Apple, e é só baixar o aplicativo do podcast e procurar pelo assunto. Bem, esses são aqui as diversas possibilidades. Foram aproximadamente 10 possibilidades do uso do podcast na sala de aula, e é um recurso pedagógico que a gente precisa se apropriar, né? A gente precisa conhecer e testar, ver se tem a ver conosco, ver se tem a ver com nossos alunos, e aos poucos incrementando novas ferramentas na sala de aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bem? E se você achar que faz sentido, né, na sua disciplina, no ensino híbrido, para os seus alunos, aproveite essa ferramenta.